A paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu, Samuel Cordeiro, estou aqui com o irmão Jefferson para juntos tratarmos de mais um assunto bem interessante dentro das Escrituras. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e hoje vamos falar um pouco sobre o reino, a dinastia segundo a linhagem de Davi. Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco a todos os nossos irmãos, todos os nossos acompanhantes. Vocês são todos bem-vindos ao nosso canal. Fica aqui um convite, se vocês quiserem sugerir temas a serem estudados, a serem aqui explanados por nós, fiquem à vontade aí para expor seus temas, até mesmo suas dúvidas aí nos comentários. Pode entrar em contato conosco, teremos o maior prazer em respondê-los. Então hoje nós vamos estudar um tema aqui bem relevante, um tema até simples, mas cheio de detalhes. Vamos tentar fazer ele bem impactado, para não tomar muito tempo de vocês que sempre nos acompanham, daqueles que porventura estejam chegando no canal agora. Então, vamos falar um pouco, de uma maneira rápida, sem tentar complicar muito, sobre o reino de Israel, que já ocorreu, nós conhecemos dentro da própria história bíblica, a linhagem de reinos que iniciou ali após a época dos juízes com Saul, e depois de Saul chegou a casa de Judá através de Davi, e futuramente ali se dividiu em dois reinos, sendo o reino do norte e sul. E irmão Jefferson, então, só para nós termos um contexto sobre o que vamos falar aqui, é que justamente na época em que vivia ainda, irmão Jefferson, o profeta Samuel, os israelitas, vendo que ele já era avançado em idade e que os filhos de Samuel não eram de acordo assim como ele, eles observaram as nações, irmão Jefferson, inclusive, não levando em conta as palavras do Senhor Deus, assim que entraram na Terra Prometida, que não observassem as outras nações, e eles pediram um rei para que reinasse sobre ele assim como as outras nações. Então, irmão Jefferson, aí nós podemos considerar que inicia um período de um reino não propriamente estipulado pela vontade de Deus naquele momento, irmão Jefferson, mas sim pelos próprios israelitas. Justamente quando foi pedido esse rei, Deus se sentiu rejeitado. Deus falou: eu sou o rei sobre eles, e eles não querem mais o meu reinado, que Israel até o momento era o reinado teocrático, vindo direto de Deus, e eles pediram um rei como outras nações, e ali foi escolhido Saul, que até o momento era o que mais se adaptava àquilo que os israelitas estavam pedindo. Com o passar do tempo, Saul perdeu o favor de Deus ali, desconsiderando certas regras ali e certos mandamentos que Deus, por meio do seu profeta Samuel, mandou Saul fazer. Saul perdeu o reinado ali. Ele continuou com a coroa, mas não era mais rei sobre Israel. Foi perdendo o reinado aos poucos, diante da sua muita ignorância daquilo que Deus lhe mandava fazer. Tanto que quando o profeta Samuel vai consultar a Deus, Deus já fala para ele que eles não querem que o Deus Criador reine sobre eles, por isso fizeram esse pedido, deixando claro que não era da vontade de Deus, a escolha de Deus naquele momento. Tanto que quando Samuel ouviu a proposta, seus olhos já não foi uma coisa boa, mas ainda assim Deus o permitiu. Inclusive Deus iam levantando reis ali, inclusive tem o rei Davi, o qual foi feita a promessa do Messias dentro da sua linhagem. Então é interessante nós entendermos isso primeiramente, que esse reino, irmão Jefferson, aqui nós podemos considerar até como um reino temporário, porque nós sabemos que havia a promessa de um rei, inclusive no livro do profeta Ezequiel, é dito em certa altura que seria tirada a coroa, seria dada aos inimigos israelitas até que aquele a quem realmente pertencia de direito chegasse e a colocasse de novo no dia. Então nós podemos considerar esse reino de Israel, segundo comparando com o reino prometido desde a fundação do mundo, nós podemos considerar esse reino como temporário? Justamente o reino de Davi, o reinado de Davi foi uma sequência de reis que Deus colocou ali, até mesmo por promessa lá quando Jacó deu a unção aos
aos filhos dele, praticamente, digamos assim. Ele já estava de idade, e ele falou sobre Judá lá. Então, se pegar lá a passagem lá no finalzinho do Pentateuco, lá dos 5 primeiros livros, ou propriamente como chamam da Torá, vai ver lá a unção que Jacó deu. Jacó falou a Judá que o cetro não se apartaria de Judá. Então Deus, ali a partir de um momento, ele foi cumprindo com aquilo que foi falado muito antigamente, lá desde o tempo de Moisés. O cetro não se apartou de Judá porque eles faziam as leis e faziam com que as leis seria cumprida, e também o reinado através de Judá ali. E começou-se ali a linhagem por Davi. Inclusive, né, o versículo que eu citei em Ezequiel está no capítulo 21, verso 27, e que nós vemos que sempre teve um que pertence de direito à coroa, né, de rei, que esse sim é o reino que Deus preparou desde a fundação do mundo, né, o qual ainda não está reinando, mas está às portas, né, com o qual nós já falamos muito aqui, que é o reino que será iniciado pelo Messias, né, que nós cremos que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos fazendo esse comentário, como o irmão Jefferson bem lembrou. Havia uma promessa para Judá, o qual, quando Davi sentou ao trono, ali já tem uma direção apontada, né, para a sua descendência. Inclusive, nós conhecemos, irmão Jefferson, a promessa, né, da raiz de Jessé, porque o próprio Deus já sabia, né, que o Messias teria a coroa por direito. Não que Davi não tivesse o direito, né, mas conforme a promessa desde a fundação do mundo, né, desde o Éden, a promessa do Salvador, então ela viria ali com Jesus, irmão Jefferson. E claro, Davi foi um homem que agradou a Deus, ganhou honra, né, foi um rei agradável aos olhos de Deus, inclusive, né, da sua raiz foi feita a promessa. Então, irmão Jefferson, para nós darmos um pouco de sequência, né, para entendimento desse estudo, com relação ali, vamos falar um pouco dos reis que acabaram surgindo, né, posterior à morte de Salomão. Seu filho Roboão, né, não foi de acordo com os mandamentos de Deus, e a partir desse momento, irmão Jefferson, nós vemos que o reino é dividido, né, e que Deus é bem claro em dizer que só não tirou o reino total de Judá, só manteve 2 reinos ali porque ele fez uma promessa a Davi. Então, irmão Jefferson, aí nós já começamos um período um pouco diferenciado do reino de Israel, onde existiam 2 casas, 2 capitais, né, do reino, uma em Samaria, outra ali em Jerusalém mesmo, em Judá. E acabou ficando 2 tribos de um lado, né, Judá e Benjamim, e as outras 10 com um outro reino. Então, irmão Jefferson, aí nós vemos um período desse reino, que podemos chamar aqui de temporário, né, porque ele não é ainda do Messias, onde houve, pela desobediência, essa divisão, e também, irmão Jefferson, porque a palavra de Deus foi bem clara em dizer que mesmo que a casa de Davi não fosse tão boa para com Deus, ainda assim a promessa seria feita, né? Está lá nas últimas palavras de Davi no 2º livro de Samuel. Então, irmão Jefferson, então nós podemos falar um pouco agora sobre esse período dentro de Israel, onde houve a divisão do reino. Justamente entramos já nesse tema, também fazendo um adendo àquilo que o irmão Samuel falou. A promessa da raiz de Jessé se encontra lá em Isaías 11, e vemos a referência ali sobre o reino em Isaías 65. Se você quiser acompanhar aí, fique à vontade na sua Bíblia, até mesmo se tiver seus aplicativos da Bíblia aí, fique à vontade de estudar sobre o reino do Messias, que será um reino vindouro, e que também ele procede da raiz de Jessé, da linhagem de Davi. Acrescentando também as palavras aqui do irmão Samuel sobre Roboão, ele não quis escutar as palavras dos antigos conselheiros, ele preferiu escutar as palavras dos conselheiros mais novos, dos ministros ali mais novos, deixou os conselhos dos antigos de lado, aumentando impostos, falando que como Salomão foi duro, ele seria ainda mais duro. Foi aí que aconteceu a divisão. Ainda mesmo assim, a tribo a qual pertencia Roboão ficou junto com ele, e a tribo dos levitas também. E em outro reino foi o que aconteceu, como Salomão propriamente escreveu em um dos provérbios lá, que o servo ele reinaria sobre seus irmãos. Então foi onde Jeroboão começou a reinar sobre as 10 tribos que decidiram se apartar do reinado de Roboão. Então é muito interessante ver. Também vemos outros reis que ali estiveram,
e que não praticaram as coisas de acordo com o livro da lei. Até em certo tempo eles esqueceram do livro da lei e numa limpeza lá do quarto, assim que a Bíblia fala, algumas versões falam, eles acharam os rolos da lei. Então é interessante nós notarmos nesses pontos que os reis falavam com Deus, Deus ouvia os reis e eles em certo tempo eles tinham esquecido da lei. É muito importante então nós nos lembrarmos todos os dias da lei do Senhor e escutar os conselhos, escutar as coisas que os mais velhos têm a nos falar. Então há um contexto, né, de, em sua maioria, grande pecado dentre os reis de Israel, finalizando ali em Jeconias, né, onde já não sentou-se mais nenhum rei. Até hoje, né, nunca mais sentou nenhum rei, nem em Israel, nem em Samaria, nem em nenhuma das capitais, e quais posteriormente, né, começando por Samaria foi invadida pelos sírios, e depois Judá pelos babilônicos. Então, né, comentando agora, nós comentamos um pouco sobre a questão do início desse reinado, que está lá em 1 Samuel capítulo 8, onde você pode acompanhar o povo pedindo a Samuel um rei, né, e Deus falando que o povo não queria que ele reinasse sobre ele. Irmão Jefferson, nós vemos uma semelhança de quando Jesus chegou, né, Jesus veio trazer a sua mensagem. Novamente, né, essa comparação é válida, porque novamente os judeus agora, né, não aceitaram, podemos dizer então, irmão Jefferson, que novamente os judeus rejeitaram, né, o rei escolhido por Deus, né, o domínio escolhido por Deus pela segunda vez, né, fazendo uma comparação. E nós sabemos, né, nós cremos que Jesus Cristo é esse rei, o qual devia se cumprir a primeira fase do seu ministério, onde diz lá em Isaías 53, e também na profecia das 70 semanas de Daniel, que ele deveria vir, deveria sofrer, deveria ser morto para cessar o sacrifício, né? Então houve a profecia bem clara em dizer que haveria um período para isso na vida de Jesus, o qual nós cremos já se cumpriu. Irmão Jefferson, um ponto interessante também, que talvez por isso, né, muitas pessoas não entendam, principalmente os judeus da época não entendiam tanto a Jesus, é porque para um povo que estava acostumado com o sacerdócio levítico, é complicado mudar o seu entendimento para um homem, né, segundo a visão deles, que afirmava que seu corpo era o templo e que ele, né, deveria morrer para cessar o pecado e tudo aquilo que nós já sabemos, né? Um homem que não tinha tanta figura majestosa, né? Não era aquele rei na sua primeira vida que eles esperavam, irmão Jefferson. Então, por isso, podemos dizer, né, que por essa e tantas outras coisas, até pelo endurecimento de Israel, Cristo foi rejeitado e mais uma vez, né, o povo judeu rejeitou o reino, né, que Deus queria que dominasse sobre eles. Eles estavam apegados às normas religiosas que eles mesmos criaram desde que vieram lá da Babilônia e não se atentaram sobre o que as Escrituras falavam ali do escolhido de Deus, rejeitando Jesus, o Cristo, como nós sabemos, muitos aí dizem Jesus Cristo, tendo Cristo como um sobrenome, mas de acordo com as Escrituras não é isso, é Jesus o Cristo ou Jesus o Messias, o ungido de Deus. E eles rejeitaram novamente aí os ensinos de Jesus, que estava de acordo com as Escrituras. Então as Escrituras, elas estavam nos seus templos, nas suas sinagogas, ali nos seus lugares de adoração, mas estava esquecido no coração. Jesus, em todas as suas palavras, ele falou de acordo com as Escrituras. Então é importante nós reiterarmos isso, porque mesmo ali Jesus, quando se levantou para ler o livro, ele leu lá em Isaías e falou: e essa palavra hoje se cumpriu em vosso coração. Então Jesus sempre agiu e praticou de acordo com a lei, de acordo com as Escrituras. E os judeus, apegados à sua religião, porque eles criaram praticamente uma nova religião, naquela época eles deixaram de escutar as palavras do ungido, mas também para que os gentios fossem enxertados na oliveira verdadeira, o qual nós cremos, como está escrito lá em Romanos, que os gentios são enxertados em Israel, que é a oliveira verdadeira. E para nós encerrarmos, né, o assunto desse vídeo, vamos falar mais um pouco sobre Jesus, que nós cremos foi aquele que é aquele, né, a quem realmente pertence a coroa, segundo as palavras do próprio Deus através do profeta Ezequiel. Então
Então esse é o rei que a coroa está aguardando, né? Também os profetas falaram que o Judá e sua casa ficariam por muitos e muitos dias sem rei, né? Nós vemos Ezequiel falando que tem um a quem pertence a coroa, e tantas outras profecias que dizem que o Messias vem reinar e trará um reino de paz. Todas as nações concorrerão a eles, né? Como disse já o irmão Gerson, Isaías 2, Isaías 11, Isaías 65, também temos o profeta Jeremias, no capítulo 23, além de tantas outras, né, passagens que falam disso, inclusive nos Salmos. Mas, irmão Gerson, nós vemos uma coisa interessante no Messias. Foi profetizado, né, que ele faria uma grande expiação, principalmente no capítulo de Isaías, no 53, e como nós já dissemos aqui, ele não era da tribo de Levi, mas ele fez uma grande expiação. E, irmão Gerson, inclusive quando nós lemos o Novo Testamento, é dito que Jesus foi feito rei sacerdote semelhança de Melquisedeque. E se nós pararmos para analisar as características, né, desses homens, nós vemos que ambos não tinham genealogia, né, da tribo de Levi. Ambos, irmão Gerson, eram rei. Ambos reinavam, né, eram rei de paz sobre Jerusalém, né, cidade da paz. Ambos eram sacerdote, uma vez que Melquisedeque era sacerdote na época de Abraão. Então, irmão Jefferson, nós vamos falar aqui agora, né, falar um pouco disso. Nós podemos entender então que houve uma mudança de sacerdócio, conforme também está lá em Hebreus, que diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei, Hebreus 7:12. Então, irmão Jefferson, nós podemos entender que por isso Jesus Cristo é um rei sacerdote segundo a semelhança de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque? Justamente, Jesus é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como o irmão aqui acabou de ler lá em Hebreus 7:12. E também vimos isso já estipulado para o futuro, quando os magos que vieram do Oriente fizeram aquelas ofertas de ouro, incenso e mirra. Então, já pelas ofertas, nós já entendemos que aquele sacerdote lá, que aqueles magos, ou aqueles conhecedores das estrelas, que é o melhor modo de se traduzir, eles já reconheciam no menino ali, que eles encontraram, e segundo guiado pela estrela, eles já reconheciam que Jesus ali, nascido, ele era rei e sacerdote. E que ele havia de padecer ali, simbolizado nas 3 ofertas: a mirra que ele havia de padecer, e o ouro por ser rei, e o incenso por ser sacerdote. Então é simples de entender as escrituras, já desde o comecinho ali, o Novo Testamento, já desde o comecinho ali de Mateus até o finzinho lá em Apocalipse, nós vemos todas as representações onde representam Jesus como sacerdote, que o sacerdote, quando ele não tinha o turno, ele ensinava em suas cidades, e rei por causa do ouro ali, e depois por causa Jesus morreu e ressuscitou, ganhou ali uma nova transformação em seu corpo, ele ganhou essa nova transformação no seu corpo através de Deus, porque as escrituras falam que Deus o ressuscitou, e também que Deus lhe deu todo o poder, toda a honra, toda a glória, e que ele é o rei ungido. Então, propriamente lá, Salmos 2 aqui, quero ver a passagem do 6 ao 12, vai falar ali de Jesus. Eu porei ungi meu rei sobre meu santo monte. Lá 6, eu porei ungi meu rei sobre meu santo monte Sião. Então, a unção de Jesus Cristo como rei já veio a partir de que ele morreu e ressuscitou, e foi Deus quem fez essas coisas. E como o povo Israel, né, podemos supor, vieram de vários cativeiros, o último sendo babilônico, né, também teve o sírio mais para 10 tribos, né, o cativeiro sírio, mas depois também ali o exílio na Babilônia. Então, e na época do nascimento de Cristo eram dominados pelos romanos, né? Então, talvez houvesse essa expectativa de vir logo um rei que deveria logo se assentar em seu trono, né? Então, houve tudo uma expectativa que não vamos falar que não devemos dizer que era o momento dele vir como rei, porque a palavra de Deus já dizia que ele deveria sofrer, né? Inclusive,
Tanto os magos quanto todo o povo na época já esperava o nascimento de um grande rei ali. Inclusive os magos não eram judeus, né? Então provavelmente eles conheciam a promessa, talvez por Daniel, né? Uma suposição. Como Daniel escreveu bastante profecias, inclusive apontando para quando deveria aparecer o Messias, né? Na profecia das 70 semanas. E quando chegou o tempo, talvez por eles não verem aquele rei que está prometido nas Escrituras, mas ao seu tempo, então houve tudo isso, né? Inclusive, para finalizar, vou ler um versículo aqui em Lucas 19:14 que diz: mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então vemos aqui, né, mais uma vez o povo de Israel rejeitando o seu rei, e assim Mundiason será até os últimos dias. Justamente, irmão Samuel, será até os últimos dias, governado por reis humanos, até que um dia Deus vai enviar seu filho, o qual ele já ungiu como rei, o qual ele já estabeleceu sobre a terra como rei, e esse vai fazer a renovação de todas as coisas aqui nessa terra, e todas as nações concorrerão para lá de ano em ano. Então é nessa promessa que cremos, e esses os ensinos que temos, todos os sábados na igreja e todos os dias lendo nossas Bíblias em casa, refletindo sobre os ensinos que a nossa congregação passa aqui, todos os dias, todos os sábados, todas as vezes que nos reunimos, até em outros eventos, mas esse é o conhecimento passado pelas Escrituras, que a gente muitas vezes se confunde com uma data, um nome ou outra coisa, porque nosso conhecimento aí tem sido vasto, e é normal aí a gente se confundir com umas coisas ou outras. A gente pede que vocês não levem em consideração alguma data ou algum nome que nós colocamos aqui no vídeo, às vezes erramos, mas é muita informação que nós temos aprendido aí nos últimos anos e uma coisinha ou outra aí foge da nossa mente. Então é isso, caros acompanhantes. Se você quiser nos contatar, estará aí no final do vídeo nossos contatos. E na descrição estará um e-mail também, né? Também você pode fazê-lo através dos comentários do próprio vídeo. Então é isso, desejo a paz a todos e esperamos, né, que vocês continuem acompanhando o canal para os estudos que virão aí no futuro. Pai seja contigo, irmão Jefferson. Meu irmão Samuel, paz seja convosco.